tema da mensagem de hoje é Mães de Fé para um Mundo Órfão. Você pode repetir comigo? Diga, Mães de Fé para um Mundo Órfão. Eu creio que você deve concordar comigo que uma das maiores crises sociais que nós vivemos nos dias de hoje é a crise da orfandade. Porque uma geração órfã de pais vivos clama por modelos morais, modelos espirituais sólidos que possam servir de fundamento para as suas vidas. Há um vazio cada vez mais profundo no coração dessa geração e quanto mais dramática se torna a sua tentativa de preenchê-lo, tanto mais distraídos e indiferentes se percebe que seus pais vão se tornando. Por isso essa é uma das maiores crises sociais que nós vivemos no mundo hoje. Porque Deus está à procura de mães e pais como Joquebede, que se levantarão como os protetores e os guias para esta geração, e que não apenas servirão como modelos, porque eles precisam de modelos, porque essa geração precisa de modelos, mas também agirão conscientemente na autoridade espiritual que carregam para curar feridas, para atribuir a essa geração valor e para apontar a essa geração o propósito de Deus. Então quero ler alguns textos bíblicos com vocês aqui e aprender com a mãe de Moisés, aprender com Joquebede o que ela tem a nos ensinar hoje. Então vamos ler juntos o texto bíblico de Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10. A gente já consegue colocar na tela aí? Comunicação. O texto bíblico? Consegue? Beleza. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das crianças fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho, e esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Só até o 10. Agora vamos ler também Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Bom, aí está a história de Joquebede. Embora Moisés tenha sido uma das grandes figuras da história do povo de Israel, essa pequena narrativa de alguns versículos conta a história da sua mãe, Joquebede. E porque Joquebede foi uma mãe notável, e que valores morais e espirituais nós podemos aprender com Joquebede hoje? Não só as mamães podem aprender, mas os papais também, e a igreja pode aprender. Primeiro, Joquebede foi uma mãe que escolheu a fé, que escolheu a fé em tempos de medo. Joquebede escolheu a fé em tempos de medo. Joquebede viveu num governo opressor.
viveu sob um governo opressor que havia decretado, como nós lemos no texto bíblico, a morte de todo menino hebreu. Mas ela, como nós lemos, recusou-se a entregar o seu filho à cultura da morte. Ela o escondeu, ela o protegeu, diga comigo, protegeu. Ela não foi guiada pelo medo, ela não foi guiada pela desesperança, ela não foi guiada pelo pavor, ela foi guiada pela fé. Por isso ela escondeu o menino, por isso ela protegeu o menino. O seu instinto materno, ele era alimentado pela confiança em Deus. Joquebede era uma mulher, Joquebede foi uma mulher que confiou em Deus. E ela discerniu um valor especial na vida daquele menino. Não apenas um valor físico, mas um valor espiritual. E por essa razão ela preservou, protegeu o valor que ela viu. E veja, nós vivemos tempos semelhantes ao tempo em que Joquebede viveu. Por quê? Porque ainda hoje a cultura opera para entregarmos os nossos filhos ao sistema, sim ou não? Você consegue perceber isso no espírito desse tempo? Esse assédio, essa sede do sistema pela vida dos nossos filhos. E quando eu me refiro ao sistema, quando eu me refiro ao mundo, eu estou me referindo ao governo espiritual deste mundo, concedido temporariamente por Deus a Satanás, que avança ao reino das trevas à medida em que se aproxima o seu fim definitivo. Então, estes são tempos semelhantes ao tempo em que Joquebede viveu. E Deus ainda procura mães e pais capazes de esconderem seus filhos, capazes de protegerem seus filhos em oração, protegerem seus filhos em ensino, educação moral, em valores. Deus ainda está à procura de mães e pais como Joquebede, que não se curvam ao medo e que não são indiferentes, mas que protegem. Diga novamente comigo de novo, protegem. Protegem os seus filhos, protegem essa geração. Joquebede foi uma mãe que escolheu a fé em tempos de medo. Então, nesse tempo em que vivemos, conscientes desse assédio, conscientes dessa sede, conscientes desse apelo desse mundo, desse sistema pela mente e pelo coração dos nossos filhos, que inspirados em Joquebede, eu e você nos levantemos nessa manhã para dizer sim ao Senhor. Sim, nós protegeremos a próxima geração. Sim, nós esconderemos a próxima geração. Sim, nós nos esforçaremos pela próxima geração. Nós sacrificaremos pela próxima geração. Sim, nós confiaremos no Senhor pela próxima geração. Você está comigo aqui, irmão? Seja você pai, mãe, ou mesmo que você não tenha pai e mãe, você pode ter filhos espirituais. Todos devemos nos levantar nesse tempo como Joquebede para proteger e esconder a próxima geração da sede, do assédio, das trevas, pela mente e coração dos nossos filhos. Em segundo lugar, nós aprendemos com Joquebede o que é confiar em Deus, porque Joquebede foi uma mulher que entregou seu filho nas mãos de Deus, literalmente. Quando eu digo entregou, eu me refiro a entregar mesmo, literalmente. Por quê? Porque chegou um tempo em que ela não podia mais esconder Moisés. E ainda vigorava a ordem do governo de que todos os filhos meninos hebreus fossem mortos. E o que Joquebede fez? Confiando no Senhor, ela não entregou o filho ao inimigo, mas a Deus. E ela usou o que ela tinha. Nós lemos no texto bíblico, ela juntou ali algumas porções de juncos, de betume, misturou isso, a sua fé, a sua confiança no Senhor, e construiu uma pequena arca de proteção para o seu filho. Perceba que Joquebede fez uma entrega ativa, consciente. Joquebede não apenas desistiu de Moisés. Não, ela entregou ativamente, conscientemente, a Deus, confiando o destino do seu filho a Deus, depois de ter feito tudo o que podia, e creu.
Ela não apenas soltou Moisés no rio, ela colocou Moisés no lugar certo, na hora certa, com a fé no Deus certo. Porque se a gente fizer uma leitura desatenta do texto, pode parecer que Joquebede ficou ali, desesperado, não sabia mais o que fazer, colocou Moisés no cestinho e largou Moisés no rio. Não, 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 irmão. Joquebede era uma mulher especial. Joquebede era uma mulher de fé. Joquebede foi uma mulher que confiou em Deus e entregou o seu filho nas mãos de Deus. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que obviamente chegará um momento em que todo pai e mãe terão de soltar o cesto. Não é? Alguns papais, algumas mamães aqui já passaram por isso. Alguns papais e mamães aqui estão a caminho dessa hora, desse momento. Mas o fato é que todos nós viveremos esse momento em que teremos que soltar o cesto e confiar no Senhor. Mas essa entrega, esse soltar o cesto não é um abandono. É fé planejada. Amém, irmão? Fé planejada. Ação intencional. É oração revestida de coragem. Irmão, quantas coisas nós podemos aprender com Joquebede? Talvez a mais importante delas é essa. É que devemos confiar no Senhor o destino dos nossos filhos. E que devemos trabalhar com o Senhor pelo destino dos nossos filhos, fazendo tudo o que podemos fazer, conscientes de que chegará um tempo em que eles estarão completamente nas mãos do Senhor. E nós precisaremos confiar, e nós precisaremos crer. A terceira coisa que nós aprendemos com Joquebede, essa mãe notável, de quem a Bíblia fala, a mãe de Moisés, o libertador de Israel, é que Joquebede aproveitou todo o tempo que ela tinha para formar Moisés. Em Êxodo capítulo 2, versículo 9, como nós lemos, o texto diz: leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te pagarei. Foi o que disse a filha de Faraó para Joquebede, a mãe de Moisés. Veja o cuidado de Deus, porque Deus devolveu Moisés aos braços da sua própria mãe. E ela então teve tempo para plantar as sementes da identidade hebraica. A identidade que caracterizava o povo de Deus, os valores identitários que caracterizavam o povo de Deus. Ela teve tempo para plantar as sementes da fé e do temor a Deus no coração de Moisés. E a Bíblia não nos diz quanto tempo ela teve para fazer isso, mas nós sabemos que foi tempo suficiente para que Moisés jamais se esquecesse de quem ele era. Porque como nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25, esse texto nós não lemos na tela, mas a Bíblia diz que mesmo depois de ter sido criado no palácio, mesmo depois de ter recebido toda a influência do Egito, toda a influência de conhecimento, de cultura do Egito, Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que gozar os prazeres do Egito. É isso que diz o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25. Moisés preferiu. Por que Moisés preferiu, irmão? Porque chegou um tempo na vida de Moisés em que ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que gozar os prazeres do Egito. Porque essa identidade já havia sido semeada nele. Porque a fé e o temor a Deus já haviam sido semeados nele. Não foi do nada. Ele não tirou esse contentamento, esse desprazer do nada. Joquebede fez o trabalho bem feito, irmãos. A mãe de Moisés fez o trabalho bem feito. Ela aproveitou todo o tempo que ela tinha para formar Moisés. Então, não subestime ou não subestimemos o árduo e necessário trabalho de formação moral e espiritual dos nossos filhos. Eu não estou pregando só a pais e mães biológicos. Estou pregando a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, suficientemente madura para entender a sua responsabilidade para a próxima geração, deve trabalhar consciente e ativamente para proteger e esconder a próxima geração em oração, em educação, em modelo, em exemplo, em testemunho, em temor a Deus. Você está comigo aqui, irmão? Então nós não podemos subestimar o árduo e necessário trabalho de formação moral e espiritual dos nossos filhos. Porque o tempo que nós investimos hoje para ensinar, para orar, para amar, para corrigir, molda o caráter dos nossos filhos e aponta
o destino dos nossos filhos. Moisés foi quem foi também por causa do trabalho de Joquebede. Moisés foi quem foi também porque Joquebede soube aproveitar todo o tempo que ela tinha para semear as sementes certas no coração de Moisés, para educar e ensinar Moisés a fé e o temor a Deus. Amém, irmão? Isso é assim desde que o mundo é mundo. Foi assim com Moisés e foi assim com todos os grandes homens de Deus. Foi assim com Davi e Salomão. O Rodrigo leu aqui, não é? O texto que fala, o texto que narra o momento em que Salomão assumiu o trono depois da morte de Moisés. E o texto dizia que Salomão seguia os caminhos do seu pai Davi, andando no temor do Senhor, guardando os estatutos do Senhor, obedecendo os estatutos do Senhor. Só um parênteses aqui, porque eu acabei falando de Davi, viajei no tempo, de Joquebede para Davi. Frequentemente nós ouvimos mensagens que de alguma maneira apontam as falhas de Davi, seja para uma boa aplicação, seja para uma aplicação, qualquer que seja a aplicação, mas o fato é, e nós não podemos negar, que Davi foi um exemplo. Amém, irmão? Davi foi um exemplo, apesar das suas falhas, apesar dos erros que cometeu, Davi foi um exemplo. E Salomão teve para quem olhar, em quem se inspirar. Então nós não podemos subestimar, amém, irmãos? Nós não podemos subestimar. O trabalho é árduo, mas é necessário. O trabalho é árduo, mas é necessário. É um trabalho de longo termo. É um trabalho que leva tempo. É um trabalho no qual nós não podemos nos apressar. É um trabalho do qual nós não podemos desistir. Amém, irmãos? Porque quando Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, o nosso próximo não é só quem está perto de nós. O nosso próximo é também quem vem depois de nós. Por isso, a igreja precisa estar consciente de que há uma responsabilidade sobre ela na influência, na formação, na educação moral e espiritual da próxima geração. Não se engane, irmãos. Não se engane. Nessa comunidade de fé, todos nós somos responsáveis por ser exemplos, por ser um modelo para as nossas crianças. Todos nós. Amém? Todos nós. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não devemos abrir mão disso. Então que sejamos como Joquebede também para aproveitar todo o tempo que temos para formar, para educar, para instruir, para apresentar um modelo, apresentar um exemplo para os nossos filhos. Em quarto lugar, Joquebede foi uma mãe notável e nós podemos aprender com ela. Porque Joquebede construiu um legado que moldou a história. E aqui está, eu disse anteriormente no segundo ponto que talvez aquilo fosse a coisa mais importante a aprender com Joquebede, mas há tantas coisas interessantes a se observar na vida de Joquebede. Eu gosto muito dessa observação que a gente pode encontrar na vida e na história de Joquebede, na ação intencional de Joquebede, em todo o seu cuidado durante o tempo em que ela esteve responsável por Moisés. É que Joquebede construiu um legado que moldou a história, porque Joquebede não apareceu nos Salmos, Joquebede não escreveu profecias, Joquebede não libertou o povo de Israel, mas ela formou o homem que fez tudo isso. Você consegue entender a importância do trabalho de longo termo, a importância do trabalho de longo prazo? As recompensas, irmãos, não são imediatas. Quantas gerações foram necessárias para que eu estivesse aqui agora? Para que eu estivesse aqui agora como pastor? Quanto trabalho árduo, quanto sacrifício, quanto zelo, quanto oração, quanta proteção, quanta correção foram necessários para que eu estivesse aqui agora, para que eu fosse um pastor aqui agora, para que eu estivesse casado há 20 anos, para que eu tivesse uma filha de 6 anos, que está sendo educada no temor do Senhor.
Nós não podemos ignorar isso, irmãos. Nós não podemos ignorar isso. Nós estamos construindo um legado. Porque seja bom ou ruim, nós estamos construindo um legado. E nós precisamos fazer a escolha certa hoje, especialmente no Dia das Mães, quando podemos olhar para uma mãe notável da Bíblia e aprender com ela sobre construção de legado. Precisamos fazer a escolha hoje de fazer o que for preciso para construir um legado que molde a história. Talvez, eu não sei quanto tempo de vida o Senhor planejou para mim. Aliás, eu sei que a vontade de Deus é que eu morra bem velhinho, se Ele não voltar antes que eu morra, ou que Ele me leve junto com toda a igreja, no grande dia em que nós estaremos com o Senhor para sempre. Mas o fato é que eu não tenho controle sobre o tempo da minha vida. Posso fazer o que for para cuidar da minha saúde, mas só o Senhor sabe exatamente o tempo de vida que nós temos. E pode ser que durante o tempo de vida que eu tenha, eu não chegue a fazer tudo o que eu quero fazer, eu não chegue a realizar todos os sonhos que um dia eu já sonhei, eu não chegue a ser quem um dia eu imaginei que eu pudesse ser. Pode ser que isso não aconteça. Mas enquanto eu estiver aqui, porque é o seguinte, irmãos, uma vez que você se torna consciente da sua responsabilidade como pai, como mãe, de uma geração, e quando eu digo de uma geração, obviamente, diretamente, em primeiro lugar, você é pai e mãe dos seus filhos biológicos. Mas, se você constrói um legado de valor, você acaba se tornando pai e mãe de uma geração à medida que seu filho se torna uma influência para a geração dele. Então, à medida que nós nos tornamos conscientes disso, irmãos, nós começamos esse trabalho de longo termo, nós começamos esse trabalho de longo prazo, com paciência, com zelo, com dedicação, sabendo que podemos podemos não ser, ou não fazer, ou não construir tudo o que sonhamos. Mas a expressão certa atravessou a minha mente aqui agora, estou tentando pegar ela de volta. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Mas os nossos filhos certamente o farão pela sua geração. Se construirmos o legado do jeito certo, eles moldarão a sua história. Eles moldarão a sua história. E é por isso que nós precisamos ter zelo, e é por isso que nós precisamos ter cuidado. Assim como Joquebede, pode ser que você e eu não sejamos famosos um dia, pode ser que eu e você não tenhamos todo o reconhecimento que imaginamos, não tenhamos construído tudo o que desejamos, mas, lembrei o que eu ia dizer, mas, se formos fiéis em nossa casa, o que eu ia dizer é o seguinte: à medida em que nós nos tornamos conscientes disso, irmãos, passa a ser o trabalho mais importante da nossa vida. Quando você se torna pai, mãe, quando você se torna consciente da sua responsabilidade pela próxima geração, isso passa a ser o trabalho mais importante da sua vida. Eu me lembro, não sei se o Emerson vai lembrar, a gente estava junto, Emerson, lá no centro da cidade, no escritório de um dono de uma empreiteira. Lembra? Não lembro nem como a gente foi para lá, não lembro. Acho que foi minha mãe que conheceu de algum jeito. A gente foi lá orar com aquele cara. E o cara estava lá compartilhando um pouco da história dele. Rico, dono de uma empreiteira, você imagina. Absolutamente triste, frustrado, deprimido, porque não tinha ninguém, porque o casamento tinha acabado, porque os filhos não davam a mínima para ele, porque ele não tinha mais relação com os filhos, porque... Você entende, irmão? Você constrói tudo que você pode, você faz tudo que você pode, mas você se perde na única coisa que realmente importa, na única coisa que realmente conta para a eternidade, que é a educação e a formação dos seus filhos. Guarde isso no seu coração, irmão. Isso é a única coisa. Sabe, olha só, quando nós chegarmos no céu, o Senhor não vai. Tem gente que pensa disso, né? Que o Senhor vai cobrar do pastor as ovelhas e tal. Irmão, Deus não vai me cobrar as ovelhas. Ele é o bom pastor das ovelhas, ele está cuidando das ovelhas. Por quê?
Porque a Bíblia diz que cada um prestará contas de si mesmo diante do Senhor naquele dia. Certo? Então o que ele vai me cobrar de mim foi o que eu fiz com a vocação que ele me confiou. Foi como eu trabalhei, como eu servi, foi como eu me dediquei à vocação, ao chamado que ele me fez. Então ele não vai contabilizar quantos membros eu tive na minha igreja, ele não vai contabilizar quanto eu arrecadei na minha igreja, ele não vai planilhar quantas obras, quantas reformas a gente fez. Ele vai perguntar por quanto eu consegui estender o meu legado para as próximas gerações. Por quanto eu consegui perpetuar o seu nome, a sua fé, o seu temor nas próximas gerações. Isso a partir da minha filha. Vamos ver, Daniel. A igreja, tá, mais ou menos. Tá, mais ou menos. Mas espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que você criou a Manu? Como é que você educou a Manu? O que realmente importa, irmão? O que realmente importa? Porque é onde o reino de Deus segue. É onde o nome de Deus segue. É onde o testemunho de Deus segue. Nos nossos filhos. Amém? Então nós precisamos estar conscientes disso. De que nós estamos construindo um legado. E esse legado está moldando. E esse legado moldará a história. No tempo da próxima geração. No tempo dos nossos filhos. E aí vai chegando uma hora em que a gente, conforme a gente vai amadurecendo, que a gente começa a pensar, cara, talvez eu não chegue a fazer isso. Talvez eu não chegue a realizar aquilo. Talvez eu não chegue a ser fulano, beltrano, ciclano. Talvez eu não chegue a esse montante de dinheiro. Mas certamente eu terei derramado sobre os meus filhos tudo de mim, para que eles tenham ido mais longe que eu. Para que eles tenham feito mais do que eu. Havia essa ideia na mentalidade hebraica, que recebeu pela primeira vez os 10 mandamentos, quando Deus disse por meio de Moisés ao povo: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Duas coisas importantes sobre honrar pai e mãe, que aquele povo entendeu, porque era assim que se pensava naquela época. Primeiro, honrar pai e mãe tinha a ver com sustentar os pais na sua velhice, financeiramente, materialmente. Então os filhos deveriam trabalhar de modo que eles pudessem sustentar os seus pais na velhice. De modo que seus pais não precisassem trabalhar. De modo que seus pais não precisassem se preocupar. Certo? E outra coisa. Os pais deveriam... os filhos deveriam honrar os seus pais indo mais longe que os pais. Fazendo mais do que os pais fizeram. Veja, por exemplo, o caso de João Batista. Zacarias foi um sacerdote. João Batista preparou o caminho de Cristo. Foi ou não foi mais longe que o pai? Não é? Então havia essa ideia. E nós precisamos voltar a essa ideia de que os nossos filhos precisam ir mais longe que nós. Eles precisam fazer mais do que nós. Sabe, isso não tem a ver com dirigir o futuro deles. Não tem a ver com, querer decidir por eles o que eles farão, o que eles serão. Não, não. Tem a ver com semear neles as sementes que germinarão e frutificarão uma mentalidade de reino, uma mentalidade de fé, temor a Deus, confiança em Deus, que os farão serem para a sua geração aquilo que talvez nós não tenhamos sido para a nossa. Amém? Para fazer apenas um recorte de 4 valores que nós encontramos na vida de Joquebede, com os quais nós podemos aprender no dia de hoje, no dia das mães. E eu quero encerrar fazendo um contraponto. Por quê? Porque nós enfrentamos, eu disse no princípio, e você concorda comigo, uma tremenda oposição das trevas contra os filhos dessa geração, sim ou não? Quanto mais a cultura avança para dentro dos nossos contextos familiares, quanto mais a mentalidade desse mundo modela modela o coração e a intenção daqueles que formam opiniões, daqueles que educam, né, juntamente conosco. Essa oposição ela vai avançando e, de alguma maneira,
há essa, de alguma maneira, se estabelece esse sentimento de que está cada vez mais difícil criar filhos no dia de hoje, sim ou não? Por causa do avanço da tecnologia, por causa do acesso à informação, do acesso ao conhecimento, do acesso a um monte de coisas a que nós não tínhamos acesso, por causa da conectividade que permite a um adolescente hoje aqui do Brasil conversar em tempo real com um adolescente no Japão, com um adolescente nos Estados Unidos, com um adolescente na Oceania, na Austrália. Nós não tínhamos isso, né, irmãos? Se nós quiséssemos falar, eu me lembro que o meu cunhado, ele é subtenente da Marinha do Brasil, e quando ele estava na escola de aprendiz marinheiro, a gente escrevia carta. Eu e o Josafá, que era um amigo, nós andávamos muito juntos. A gente escrevia carta e mandava para o Marinho, para ele ler a carta lá na escola. Ó, a gente está orando por você, como é que estão as coisas por aí? Até o tempo de eu escrever, de levar no correio, da carta chegar, dele ler a carta, escrever uma carta de volta. Você entende, irmão? Agora a gente manda um WhatsApp e acabou, resolveu. Faz uma videochamada. Outro dia eu fiz uma videochamada com uma prima minha da Suíça. Caramba! Se eu tivesse falar com ela há um tempo atrás, como é que seria? Né? Tudo isso parece que torna mais fácil, irmãos. Parece que torna mais fácil a nossa vida, de muitas maneiras torna mesmo, mas quando o assunto é criação e educação de filhos, isso pode se tornar também um grande obstáculo, pode se tornar também muito difícil. Né? Por quê? Porque os filhos não recebem apenas a influência direta dos seus pais, ali em casa, no seu contexto. Não, elas estão recebendo a influência de 1 milhão de outras... 1 milhão é força de expressão, né? Mas estão recebendo uma enxurrada de outras influências também. Na escola, nas telas, e por aí vai. Parece que a coisa ficou mais fácil, mas por outro lado, e por um lado ficou, mas por outro lado também ficou bem mais difícil. Então nós precisamos estar conscientes dessa oposição, do avanço das trevas contra a mente e o coração dos nossos filhos. Sabe, nós precisamos mesmo de fóruns, de espaços de conversa, onde possamos falar dessas coisas com mais liberdade, com mais detalhes, com mais dados. Mas, em alguns momentos eu já pincelei aqui a importância de vigiarmos as telas dos nossos filhos, não é? O tempo que os nossos filhos passam nas telas, e não é só celular, é televisão também, é computador. E como isso afeta a cognição dos nossos filhos mesmo. Você sabia que existe, irmão, uma relação... me fugiu agora. Enfim, estou lembrando das coisas, estou esquecendo, então acho que o café ficou com pouco açúcar. Estou brincando. Existe uma relação direta entre o ato de escrever com o dedo, usando um lápis, uma caneta, com a ponta que toca um papel. Existe uma relação cognitiva, um ganho cognitivo muito grande em escrever com a mão, num papel, mais do que escrever com os dedos num teclado digital. Sabia disso? É mais fácil, é mais rápido. Ó, você faz assim, ó, você desliza o dedo em 3 letras e ele escreve a palavra que tu pensou. Não é assim o teclado de vocês? O meu não, eu gosto de escrever, e nem boto o corretor de texto, porque eu quero reler o que eu escrevi para ver se eu acho erro. Eu estou tentando usar a tecnologia ao meu favor, o máximo que eu posso. Agora você vê, parece mais fácil, mais rápido, mas as crianças estão perdendo ganho cognitivo porque estão parando de escrever. O negócio não é brincadeira não, irmão. Parece bonito, parece legal, parece uau, tecnologia e tal, mas há uma engenharia espiritual por trás de todo o movimento do espírito desse mundo. E deixa eu te falar, eles não estão de olho em mim e em você. Estão de olho nos nossos filhos. Amém? O que o diabo consegue quando ele quebra uma família? O coração dos filhos. Tu acha que o diabo está interessado em você e na tua esposa? Claro que não, pô. Vocês já são um burro velho. Vocês que dêem o jeito de vocês se resolverem. O diabo está interessado nos filhos de vocês.
Então ele quer quebrar a família de vocês para que os filhos de vocês, para que se abra no coração dos filhos de vocês uma janela para o espírito da orfandade. Então por que marido e esposa precisam zelar pelo seu casamento? Obviamente por causa da aliança que fizeram, obviamente porque é uma bênção espiritual no casamento, que precisa ser desfrutada pelos casais que se casam à luz da palavra de Deus, mas também por causa dos seus filhos. Também por causa dos seus filhos. Então, irmãos, a coisa é grave. E Joquebede nos ensina muito. Porque, veja, ainda há decretos de morte espiritual sendo lançados sobre os filhos dessa geração. E a cultura moderna tenta apagar a identidade bíblica e a importância do trabalho das mães e dos pais para essa geração. Como eu disse, o Estado, até mesmo por meio de leis, a mídia, a tecnologia de um modo geral, tudo isso tenta ocupar o lugar do lar como formador de valores. E a tragédia moderna não é apenas a ausência de mães e pais, mas a ausência de mães e pais conscientes do seu chamado. Por quê? Porque o espírito desse mundo, à medida em que vai avançando com a sua oposição e ganhando a mente e o coração dos filhos, vai também convencendo os pais de que o mundo é assim mesmo. E de que a gente não tem muito como lutar contra isso, deixa para lá. É isso aí mesmo, vai. Achando que está tudo bem, que a gente tem o controle. Não tem. A corda vai esticando, a gente não percebe. Quando ela arrebentar, a gente não consegue trazer de volta. Essa que é a verdade. Eu falei de tela aqui, né? Você sabia que é uma recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, que toda criança só acesse tela pela primeira vez aos 12 anos de idade? Ah, Daniel, mas isso é impossível. Ok, cada um com as suas dificuldades, e eu entendo. Mas você só não pode ser ignorante quanto ao mal que isso causa ao seu filho. Eu não estou dizendo que você não deve botar o seu filho diante de uma tela. Estou dizendo que você deve ser responsável por isso. Amém? Amém, irmão? A minha filha vê a tela. Mas a gente tenta ter o maior cuidado do mundo. Com o tempo, com o quê. E vai ficando difícil, porque ela vai crescendo, quer ver o que os amiguinhos estão vendo, e a gente, não. Outro dia desse era um negócio que ela me perguntou, por que eu posso esse, por que eu posso esse e não posso aquele? Alguma coisa assim que ela me perguntou. E eu acho que eu não encontrei uma boa resposta na hora. Eu falei assim, não, porque esse aqui é de adulto, você não entende coisa de adulto, isso aqui você não pode ver. Alguma coisa assim. Mas enfim, vai se tornando, né, eles vão querendo ver, eles vão querendo ter. E não é só sobre eles, quer dizer, isso é sobre eles, mas nesse momento isso é sobre nós, amém? É sobre o nosso trabalho. Então nós precisamos estar conscientes do nosso chamado, da nossa vocação, do trabalho mais importante da nossa vida. E eu quero encerrar fazendo uma chamada à restauração do cuidado com a próxima geração, com uma missão sagrada. Diga comigo, uma missão sagrada. Diga de novo, missão sagrada. Irmão, eu não sei porquê, não sei se existe alguma explicação médica para isso ou qualquer coisa do tipo, mas eu não tenho, eu invejo pessoas que tenham, inveja boa, inveja santa, estou brincando, pessoas que têm uma memória, um lastro de memória muito grande do seu passado, da sua infância. Eu consigo lembrar de algumas coisas, irmãos, assim, eu não tenho uma memória distante muito farta, não. Eu me lembro de algumas coisas assim da minha infância, coisas importantes, significativas. Mas eu converso às vezes com pessoas que vão lembrando de detalhes e muita história de quando eu era criança. Eu falei assim, caramba, eu não lembro dessas coisas todas de quando eu era criança. Eu só me lembro que eu gostava de jogar futebol, pra caramba, gostava de esporte radical. Então eu era daqueles crianças que faziam maluquice com bicicleta, andava de skate. Quando eu comecei a ser adolescente, tentei surfar e eu gostava dessas coisas. Eu me lembro de fatos assim, né? Algumas coisas né, na relação com meu irmão. Mas eu me lembro de uma coisa, irmão, e eu tenho certeza que dessa coisa eu nunca vou esquecer, que tem a ver com o trabalho de uma vida inteira, que tem a ver com a construção de um legado que molda a história. Primeiro, quando eu e meu irmão fazíamos alguma bobagem, o nosso castigo, aspas, né? Castigo. O nosso castigo era decorar um capítulo, decorar um trecho da Bíblia. Ou eram salmos, ou era um conjunto de versículos ali de provérbios e tal. Irmão,
Ah, Dama, castigo, ler a Bíblia. Irmão, foi a estratégia divina que a minha mãe encontrou para fazer a gente entrar na Bíblia. Porque 2 meninos com um ano de idade de diferença. E o meu irmão, quem conheceu meu irmão era... Meu irmão, meu Deus do céu. O filho de vocês é agitado, meu irmão era 50 vezes mais. Então assim, a gente ia para a Bíblia. O culto doméstico. Eu falei de 2, né? 3. O culto doméstico, que a minha mãe fazia com a gente, meu pai fazia, meu pai não estava sempre presente no culto doméstico, porque ele era empresário, às vezes chegava, a gente já estava dormindo. Mas a dedicação da minha mãe em fazer o culto doméstico, em nos empurrar para dentro da Bíblia. E, irmão, o valor da bênção. O valor da bênção. Desde que eu era criança, desde que eu entrei na adolescência e comecei a sair de casa sozinho, todas as vezes que eu saía, a minha mãe orava por mim, ou meu pai orava por mim. Todas as vezes que eu voltava, minha mãe orava por mim, ou meu pai orava por mim. E eu me lembro de um dia, eu me lembro de um aniversário, em que eu estava em casa, eu já era, sei lá, devia ter uns 19 anos, 20 anos talvez. Eu estava deitado em casa na minha cama no dia do meu aniversário, e eu acordei com o meu pai ungindo a minha cabeça com óleo. Era o meu pai me ungindo com óleo, orando por mim. E ele falou assim, meu filho, um dia papai não vai estar mais aqui. E eu era assim, com 20 anos eu falava papai. Né? 20 anos de idade eu falava papai. Um dia papai não vai estar mais aqui. Mas essa unção é para que você jamais se esqueça de que nós criamos e educamos você para ser um homem de Deus. Que Deus te abençoe no dia do seu aniversário. Nunca mais eu vou esquecer disso, irmão. Não teve festa, não teve... Porque depois você fica grande, você quer comemorar com os amigos, vai e tal. Acho que a gente almoçou junto no dia, não lembro. Mas eu nunca mais vou me esquecer disso. E eu quero terminar com isso. Irmãos, hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. E não foi só por causa dessa bênção, foi por causa de um conjunto de coisas. Eu quero terminar com isso por quê? Porque nós precisamos proteger, formar, abençoar e interceder pelos nossos filhos. Sabe? Passa batido. Se a gente não dá a atenção que isso merece, passa batido. Quando foi a última vez que você orou pelo seu filho? Mas assim, não é porque ele vai sair, não é porque... Não, que você foi a Deus em intercessão profética pelo seu filho. Orando pelo futuro do seu filho. Orando pelo esposo do seu filho, pela esposa do seu filho. Pelo caminho do seu filho, pela faculdade que ele vai fazer. Quando foi a última vez que você foi ao Senhor em intercessão pelo seu filho? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender que o nosso lar é o berço da próxima geração de libertadores. Amém, irmão? Eu quero que a Manuela seja uma libertadora para a sua geração. Sabe, talvez, a gente brinca lá em casa, a Erika brinca comigo, né? Que eu tenho um desejo rustido aqui de ser famoso. Nunca consegui, tentei várias coisas para ser famoso durante a minha juventude, nunca consegui. Talvez eu não seja mesmo, talvez eu seja Joquebede, que vai morrer escondido atrás né? Vai morrer escondido na pavuna. Mas, irmão, eu quero que minha filha ganhe o mundo. Eu quero que minha filha seja famosa. Eu quero que minha filha seja uma vivalista reconhecida. Eu quero que minha filha seja conhecida no mundo como uma mulher de Deus, que carrega os valores do reino de Deus, invadiu a sociedade com os valores do reino de Deus, está influenciando a sua cultura, a sua geração, está moldando a sua história. Isso depende do que eu faço agora. Isso depende do que você faz agora. O nosso lar é o berço da próxima geração de libertadores. E mesmo que, como eu disse há pouco, se você não tem filhos, você precisa ser um formador de filhos espirituais. Amém, irmão? Pega um adolescente da igreja. Pega um jovem da igreja. Pega uma criança da igreja, se aproxima de um pai, obviamente. Seja uma influência para alguém. Ensine o reino, ensine valores. E saiba que isso é o trabalho de uma vida inteira. Sabe que isso não é assim, eu vou ali e converso com o Tiago e acabou. Não, eu tenho que chamar o Tiago de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e puxar a orelha, e ensinar, e valorizar, e elogiar, empoderar. Falei assim, caramba. Hoje abracei ele ali e falei, cara, tá tocando bem, moleque. Outro dia desse ele estava capengando no teclado, tá evoluindo, tá estudando, tá tocando bem. Empurrar, elogiar, empoderar, mas puxar, dar uma chamada de atenção, corrigir, mostrar, abraçar, impor as mãos. Escolha alguém, faça isso, irmão. Se você não tem filhos biológicos, faça isso. Até os que têm, façam não só pelos seus filhos, mas pelos outros filhos também. Por quê?
Porque assim como até hoje eu me lembro de uma bênção no dia do meu aniversário, que não me faz esquecer de que os meus pais me criaram para ser um homem de Deus, essas crianças vão crescer lembrando que elas um dia pertenceram, ou talvez ainda pertençam, né? A uma comunidade de fé que amou, que abraçou, que intercedeu, que abraçou, que impôs as mãos, que derramou carinho, que chamou atenção, que encorajou, que investiu. Nós precisamos ser juntos o fundamento sólido onde as próximas gerações construirão o reino de Deus nesse mundo para a glória de Deus. Amém, irmão? Então o que Joquebed nos ensina é que nós precisamos não agir por medo e não ser indiferentes, mas agir com fé. Precisamos entregar os nossos filhos a Deus e não entregá-los ao mundo. E precisamos usar o tempo que temos para plantar o que é eterno no coração dos nossos filhos. Amém? Amém, irmãos? Vocês, mamães, são incríveis. Incríveis. O pai tem o seu lugar, tem o seu papel, mas a mãe é um negócio. E quando eu digo assim, mais a mãe, não estou querendo dizer que a mãe é melhor que o pai, nem que o pai é melhor que a mãe. Mas é que há uma especificidade na maternidade que é um negócio, assim, divino. Não é, irmão? A começar pela gestação. Como aquele serzinho, como esse serzinho maravilhoso aí nasceu de dentro do seu ventre. Não é? Em 9 meses você fica naquela coisa. São os 9 meses mais felizes e mais angustiantes na vida de um pai. Por quê? Porque ele também está na expectativa do filho chegar. E esses são os 9 meses felizes. E os meses angustiantes é porque a esposa faz o marido de escravo nesses 9 meses, né? Coça meu pé, não posso me mexer. Não, irmão? Eu me lembro, eu já contei essa história aqui. A Érica nunca pediu nada, né? Não teve desejo de grávida. E estava grávida de 2. Aí, perto do fim da gravidez, já falei assim, queria comer um camarão, final do mês. Eu falei, camarão no final do mês? Não falei isso para ela, né? Mas eu pensando comigo, camarão no final do mês, aí tu me arrebenta, né? Aí, falei, tá beleza. Aí eu saí na rua assim, Senhor, se existe uma hora apropriada para um milagre, a hora é agora. Porque eu não vou deixar minha filha parir, ou a minha esposa parir os meus filhos sem comer um camarão que ela quis. Ela nunca me pediu nada esses 9 meses. E fui andando assim, meio desolado por São João, né, em direção à peixaria. Quando eu bati o olho na peixaria, que eu falei assim, camarão especial, R$16 o quilo. Falei, caramba, meu irmão, Deus existe mesmo. Aí fui para a fila. Fila gigante, né? Fui para a fila, entrei na fila. E tô lá. Irmão, quando chegou a minha vez na fila, o cara meteu a mão nas minhas costas assim, me passou para frente. Falou assim, ele aqui é o último, tá? Dali para trás já era. Todo mundo ficou sem camarão. E a fila estava enorme. Eu fui o último da fila a pegar o camarão. Camarão que tu quer? Toma aí, pô. Trouxe logo 3 quilos de camarão para casa. Porque, irmão, ser mãe é um negócio incrível. É um negócio incrível. Não é? É um negócio incrível. E é importante que a gente valorize isso. É importante que a gente celebre isso. E é importante que a gente entenda o nosso papel. Nós, pais, entendamos o nosso papel em auxiliar a que as mães sejam mães segundo o coração de Deus. E é importante que as mães também entendam o seu papel de serem mães segundo o coração de Deus. Não só para os seus filhos biológicos, mas para a próxima geração. Amém, irmãos? Essa talvez não, há muitas outras comunidades em que isso se valoriza. Mas nós precisamos valorizar isso porque, veja, irmãos, nós tivemos aqui hoje quantas crianças? Sei lá, umas 30 crianças? Talvez. 35, talvez. Tudo filho nosso. Jesus mudou o mundo com 12. Tu imagina a gente com 35 e tá faltando criança pra caramba aqui. Não é? Foi o que eu falei. Pode ser que não dê tempo de você, nem eu, fazer isso, meu irmão. Mas os nossos filhos farão. Amém? Os nossos filhos farão.